Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores. Como você já está acostumado aí das últimas semanas, nós retomamos os programas inéditos aqui na TV Correio e, por enquanto, estamos nessa modalidade aí de streaming, podendo trazer os nossos convidados, né, para um bate-papo através da internet e colocando para vocês aqui nas manhãs de domingo. Então, portanto, nesse período nós não estamos gravando em estúdio, tá? Continuarmos respeitando aí as medidas de distanciamento social desse período de pandemia e também para podermos estar conversando aqui sem precisar do uso de máscara nem nada, né? Eu mesmo estou aqui numa sala fechada, isolado, e o nosso convidado também está num ambiente, está no seu gabinete, num ambiente em que ele também está isolado, de forma que a gente não precise utilizar máscara, né? Se nós estivéssemos gravando no estúdio normal, como a gente sempre fez o programa, nós automaticamente precisaríamos, né, estar ali de máscara e tudo mais, e a gente perderia um pouquinho da graça do contato com o público, né, do público nos enxergar diretamente, tá? Então, tem dado certo, a gente já vai aí para o quarto programa nesse modelo e temos contado com a paciência de vocês, porque a qualidade de internet não é aquela mesma qualidade de imagem, né, do HD, quando a gente grava no estúdio, e às vezes a qualidade de som também não acompanha tanto. Eu estou aqui na redação do Jornal Correio de Carajás, por isso vocês estão vendo a turma ali atrás, ó, hoje eu deixei a turma ali atrás de cenário para vocês perceberem um pouquinho a movimentação da nossa equipe de jornalismo aqui do Grupo Correio. O nosso convidado de hoje é um defensor público que tem um trabalho muito forte aqui em Marabá, na defesa dos interesses dos jurisdicionados, das pessoas que têm menos condição de contratação de um advogado. Então, ele é um advogado público que é mantido pelo Estado, e aqui nós temos, aqui em Marabá, uma sede da Defensoria Pública. Ele é o doutor Alisson Castro, já esteve conosco aqui em outras oportunidades, sempre que o Grupo Correio de Comunicação recorre a ele, sempre somos muito bem atendidos, ele sempre faz questão de nos responder e de estar conosco aqui, participando do noticiário do Grupo Correio. Ele é da área criminal, nós estamos convidando ele também para nós falarmos bastante aqui sobre a situação da violência contra a mulher, devido a esse mês de agosto, devido aos números que a gente tem visto aí, cada vez mais alarmantes, de violência no seio da família, de violência contra a mulher, e ele tem também informações para a gente quanto a isso. E falaremos também sobre essa retomada do atendimento presencial na Justiça Paraense. Então, sem mais delongas, vamos trazer aqui para a tela o nosso convidado de hoje, o defensor público Alisson Castro. Bom dia, doutor Alisson, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Patrick, eu agradeço o convite, já é a segunda vez que a Defensoria Pública tem a oportunidade aqui de participar desse seu programa Observadores, o programa da TV Correio, que traz informações, deixa a população informada nas manhãs de domingo. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Que bom, muito obrigado ao senhor por aceitar. Eu queria que o senhor começar destacando, doutor Alisson, é lógico que a grande maioria dos marabaenses já está acostumado com o que é a Defensoria Pública, o que a Defensoria faz, mas lógico, muita gente que está nos assistindo hoje, né, talvez nunca tenha precisado utilizar o trabalho da Defensoria e nem saiba como funciona, como que a pessoa chega lá. Então eu queria que o senhor começasse, em respeito a essas pessoas, o senhor começasse explicando para esses telespectadores o que é o trabalho da Defensoria e como ela pode ajudar a população em geral. Patrick, a Defensoria Pública do Estado, ela foi alçada com o status constitucional no artigo 134 da nossa Constituição.
Então, a Constituição, no seu artigo 134, ela fala que a Defensoria Pública é a instituição, ela é permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, ela é expressão e instrumento do regime democrático e a sua função, né, realizar orientação jurídica, realizar a promoção dos direitos humanos e também defender em todos os graus, seja ele em nível jurisdicional ou extrajudicial, de forma individual e coletiva, os necessitados, na forma do artigo 74, do inciso 74, do artigo 5º da Constituição. É bom também se destacar que a Constituição do Estado do Pará, na sequência da nossa Constituição Federal, no seu artigo 190, ela também consagrou a Constituição, a Defensoria Pública na Constituição, repetindo os mesmos termos, dizendo que é função da Defensoria Pública prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, também considerando a Constituição Estadual, a Defensoria uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, cabendo-lhe a orientação jurídica e a defesa. Então, passando ao largo do conceito técnico, a Defensoria Pública, ela tem essa função de, primeiro, orientar o cidadão que, caso necessite. A primeira atribuição nossa é a de orientação jurídica. E depois, caso o cidadão necessite, a gente entra no campo individual ou coletivo, através da defesa propriamente dita. Defesa em diversas áreas, né? Seja na área de família, que é o nosso cargo-chefe, né? Pensão, sim, divórcio, testamento, e também na área criminal, que também não deixa de nos demandar também muito, né? Na área criminal, levando em consideração que a maioria das pessoas que respondem um processo judicial não podem custear do recurso para pagar um advogado. E também, só para complementar, Patrick, a Defensoria Pública do Estado, através do seu órgão legislativo, que podemos dizer assim, que é o Conselho Superior da Defensoria Pública, na resolução número 180 do ano de 2016, precisou estabelecer parâmetros para o deferimento da assistência jurídica. Quem pode pleitear os serviços da Defensoria Pública, né? Seriam aquelas pessoas... Quem pode, né? Então, assim, considera-se necessitado para fins de atendimento jurídico. São aquelas pessoas inscritas no CAD único do governo federal, são pessoas inscritas também nos programas sociais do governo, da União, do Estado, do Distrito Federal, aqueles programas que são considerados para pessoas de baixa renda, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, cheque moradia do governo do Estado do Pará, programa Universidade para Todos, do ProUni. Essas pessoas são consideradas pessoas necessitadas. Aquelas pessoas que recebem BPC, mulher vítima de violência doméstica, idosa, deficiente, o encarcerado, o usuário de drogas, a vítima de racismo ou tortura, que está na ordem do dia, né, os indígenas, né? Então, todas essas pessoas, elas são consideradas vulneráveis e têm a presunção de que necessitam do atendimento da Defensoria Pública. Essa presunção só vai cessar se a pessoa receber uma renda superior a 3 salários mínimos, individual, ou superior a 5 salários mínimos a renda familiar. For proprietária de imóveis, né, ou herdeira de patrimônio superior a 200 salários mínimos, ou possuir investimentos financeiros superior a 20 salários mínimos. Só nessas 3 hipóteses é que a pessoa não terá acesso. Então, o que tem acontecido, na maioria dos casos, é que aquela pessoa que ganha até 3 salários mínimos, de forma individual, ela tem acesso à Defensoria Pública. E até 5 salários mínimos, renda familiar, aí ela vai ter acesso à Defensoria Pública. Fora dessas hipóteses, cessa a previsão que ela é hipossuficiente. Então, é basicamente isso da Defensoria Pública do atendimento. Pois não. Vocês são quantos defensores aqui hoje e quem está sendo o coordenador da Defensoria? Pronto. Hoje, a Defensoria Pública aqui em Marabá,
ela conta com um número de 13 defensores públicos efetivos, né? Então, esse número, nós consideramos ele insuficiente para a comarca de Marabá e região. Por quê? Aqui na comarca de Marabá, nós temos 9 varas judiciais, nós temos 3 juizados, sendo 2 juizados cíveis e criminais, e um juizado ambiental, considerando, Patrick, um acervo processual aproximado de 34.690 processos. Então, é um número muito grande de processos, é um número muito grande de varas, sem contar que cada vara judicial, ela necessita, no mínimo, de 2 defensores. Por que eu vou dizer isso? Para estabelecer o contraditório. Porque se a mulher entra com ação pedindo alimentos, e quem vai defender o marido? Então, o mesmo defensor ele não pode atuar pelos dois, né, pelo alimentante e o alimentado. Então, esse número nós precisaríamos, pelo menos, dobrá-lo para chegar a cada vara ter 2 defensores. O ideal. Então, o ideal é que para a gente possa ter uns 26 defensores aqui, pelo menos o dobro de defensores que atualmente temos. Sendo que ainda a atuação de vocês é regional, não é isso? Aqui é uma regional da defensoria. Regional. 6 municípios da região de Carajás não contam com defensores públicos. São municípios importantes da nossa região, são municípios como Itupiranga, Nova Ipixuna, Novo Repartimento, Jacundá, Abel Figueiredo, Bom Jesus. Apenas São Domingos do Araguaia e São Geraldo possuem defensores. Então, eu fiz um levantamento da população desses 6 municípios, é uma população que gira em torno de 270.626 habitantes, que atualmente não contam com acesso à justiça por meio da Defensoria Pública. É alarmante, né? Se a gente imaginar alarmante. Que são municípios que também têm suas carências, né? Que também tem uma parcela da população que com certeza está nesse perfil que o senhor falou, que teriam direito a esse atendimento, mas eu queria até lembrar que, embora os números não sejam ideais, tem muitos estados que sequer têm defensoria pública, né? Nós já estamos, na verdade, adiantados em comparação com outros estados, porém ainda atrasados, porque a defensoria pública no estado do Pará, ela é relativamente jovem, né? Ela remonta, se não me engano, à década de 80, de 90. Isso. 1983. 1983. Então, isso. Cronologicamente, a nossa defensoria pública ela ainda é muito jovem, né? Ela ainda está se consolidando. Poderia dizer isso, né? Podemos, Patrick. E assim, essa grande dificuldade que nós temos de chegar aos municípios, ela se dá devido ao orçamento da nossa instituição. Então, para você ter uma ideia, o orçamento da Defensoria Pública, ela equivale a 1,64 da receita corrente líquida dos impostos do Estado do Pará. O Ministério Público, ele tem 5,15 e o Poder Judiciário 9,76. Então, o Ministério Público tem quase 5 vezes mais orçamento do que a Defensoria Pública e o Poder Judiciário 9 vezes mais, né? Em número de membros, a Defensoria Pública 245, o Ministério Público 344 e os juízes 356 membros. Então, a disparidade é muito grande. Nós precisaríamos aí, segundo cálculos da Defensoria Pública, pelo menos chegarmos a 2%, para que a gente possa fazer mais concursos, chamar mais defensores, e aí investir mais na Defensoria Pública, através de contratando mais defensores públicos, através do orçamento que precisa ser corrigido, essa disparidade entre Defensoria, Ministério Público e Poder Judiciário. Doutor, você ficou me devendo o nome de quem está na coordenação hoje da Defensoria. Pronto. Hoje o coordenador, ele retornou à coordenação, na verdade, doutor José Erickson Ferreira Rodrigues. Já tinha passado pela função, né? Já tinha passado pela função, houve uma eleição da Defensoria Pública, mudou a gestão, ganhou o doutor João Paulo Carneiro Ledo, foi nomeado pelo governador Helder Barbalho, e aí o atual DPG convidou o doutor Erickson para retornar, devido ao grande trabalho que ele
já tinha desempenhado na função de coordenador. Sim, então a gente fica feliz que também é um ótimo profissional e também um outro dedicado, abnegado, né, a esse trabalho da Defensoria Pública há muitos anos. Muitos anos. Doutor Alisson, a gente vai para um rápido intervalo, o primeiro intervalo do programa Observadores de hoje, e voltamos em seguida aqui na TV, na telinha da TV Correio SBT. Até já. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo. Como eu falei para vocês na abertura do bloco anterior, nós estamos aí, durante esse período, numa nova modalidade, né? Não estamos gravando estúdio, porém usando o streaming para poder conversar aqui via internet com os nossos convidados, nossos entrevistados, e exibir na manhã de domingo aqui na TV Correio SBT, de forma a termos sempre entrevistas inéditas para você. Eu faço sempre esse registro aqui, porque você está acostumado sempre com aquela imagem, né, em HD, que quando a gente filma no estúdio. Então, é lógico que filmando pela internet, gravando pela internet, nós não temos a mesma qualidade de som e de imagem que você, em geral, está acostumado, tá? Mas a gente pede a sua paciência, porque o importante é que a gente tenha aqui sempre entrevistas inéditas, né, para trazer novos conteúdos para vocês. Hoje, um bate-papo muito importante, falando sobre o trabalho da Defensoria Pública, que trabalha com o grosso da população aqui de Marabá, com atendimento jurisdicional gratuito, né, fornecido pelo Estado, e estamos recebendo aqui um dos defensores, o doutor Alisson Castro, que é da área criminal. Doutor Alisson, nós gastamos um pouco o tempo do primeiro bloco falando bastante sobre o trabalho da Defensoria, para quem não conhece, para que possa entender a importância desse trabalho, o que vocês fazem, como ter acesso. Eu queria falar agora sobre esse período de pandemia, né? Nós vivemos aí de 3 a 4 meses de órgãos públicos, né, em home office, né? Até num primeiro momento foi totalmente paralisado, né? Depois as instituições foram se adaptando ao trabalho em home office, nós aqui da imprensa também, e eu sei que vocês também, né? Todo o sistema do judiciário, e é óbvio que o trabalho de home office, ele embora seja uma continuidade, ele não tem a mesma qualidade de andamento, né, que você tem quando a gente está no dia a dia ali, né, podendo ir ao fórum, podendo receber o jurisdicionado, no caso de vocês, que vocês trabalham bastante no dia a dia, né, no rosto a rosto com o jurisdicionado, eu sei que isso causou algum prejuízo, né? Eu queria que você explicasse, na sua visão, que prejuízo foi esse, né? Desses 3 a 4 meses que nós passamos aí sem o presencial, e como é que o senhor vê daqui para frente a retomada, a partir dessa semana, do Poder Judiciário no trabalho cotidiano mesmo, no atendimento direto. Eu agradeço a pergunta, Patrick, inclusive, porque quando houve o anúncio da pandemia, da questão da Organização Mundial de Saúde ter declarado a pandemia, eu estava no exercício da coordenação. Então, foi no mês de março, aproximadamente, que nós estávamos no exercício da coordenação e houve o anúncio, né, muito triste para todos nós, da questão da pandemia, da vida dessa Covid-19, e aí nós precisamos se adaptar logo de início, né? Foi estabelecido um comitê de crise, de gestão de crise, na Defensoria Pública, para a gente analisar o impacto da questão da doença, o impacto do Covid-19 nos nossos atendimentos, no nosso assistido, e aí começamos a trabalhar, estabelecer metas, como é que ia ser, né, o atendimento ao assistido, que é a nossa razão de existir, e aí passamos a adotar o sistema home office, que foi criada um e-mail na regional, plantãodpmarabá@gmail.com, foi disponibilizado um banner no lado externo da Defensoria Pública,
para que o assistido, ao chegar na porta e encontrá-la fechada, pudesse identificar o e-mail e o número que ele poderia entrar em contato. Então, a partir do momento que as demandas iam chegando via e-mail ou telefone, iam sendo distribuídas aos defensores públicos. E aí a gente começou, o mês de março foi um mês muito difícil, o mês de abril também, né, as demandas aparecendo de toda a ordem, principalmente na questão de saúde, né, medicamento, UTI, hospital. Então, os defensores trabalhando de forma exemplar, não deixaram em nenhum momento de trabalhar, de atender o assistido. Então, foi o mês de março, eu estava no exercício da coordenação, ficamos até a Páscoa, né, a Semana Santa, e foi assim, eu estava realmente na linha de frente, e foram momentos assim muito difíceis. Difíceis por quê? Porque tivemos que fechar a instituição. Eu tenho 10 anos de carreira, completei 10 anos de carreira agora, eu nunca tinha me passado por uma situação difícil dessa, de ter fechado a Defensoria Pública, de ter que mandar a população voltar para casa, porque não iríamos atender, mas era por razão nobre, por uma questão de saúde, então até para preservar a nossa saúde, que é o bem maior que nós possuímos, a gente resolveu atender via home office, e assim, não paramos jamais, né, continuamos no e-mail, atendendo através de plantão, né, foi elaborada uma escala de forma que cada semana um defensor da regional ficava responsável por receber os flagrantes, entrar com os pedidos cabíveis, verificar a legalidade das prisões e também de responder aquelas demandas que iam aparecendo de forma diária, né, atendendo a população. E também, Patrick, em relação, passou-se a pandemia, a coordenadora que era à época, ela retornou, e aí deu-se continuidade a essa modalidade de trabalho home office. E agora, mais recentemente, quando o doutor José Erickson, ele assumiu a coordenação, ele criou um e-mail com um formulário, ou seja, o assistido, ele preenche o e-mail no próprio formulário do Google, o assistido coloca os dados básicos dele, o nome, a idade, o endereço, e aí meinformadefensoriamarabá@gmail.com. Então, o assistido, ele preenche esse e-mail, caso ele queira, né? Eu falo caso ele queira, porque nós temos um número também à disposição, o 8137-3051. É um número muito simples, 8137-3051, por meio do qual o assistido, também nós temos o WhatsApp nesse número, através do 8137-3051, o assistido, ele recebe as informações iniciais, as informações que ele entender cabíveis, e aí passado esse e-mail para quê? Para que ele possa apresentar a sua documentação. Né? Num caso de pensão alimentícia, a certidão de nascimento da criança, os documentos pessoais. Então, nós estamos atendendo, o atendimento ele está acontecendo de forma normal, a defensoria não está fechada, lógico, não temos aquele atendimento tete a tete, aquele atendimento presencial, mas o carinho, a dedicação e a responsabilidade dos defensores continuam ainda do mesmo jeito. Quando volta o atendimento presencial para valer? Vocês agora voltaram a trabalhar no prédio, né? Isso. E dentro da programação gradual vai ter um momento que vai voltar o atendimento direto mesmo ao cidadão. Isso. Como a gente tem o dever de cumprir o expediente forense, é uma das nossas atribuições. Doutor, eu coloquei aqui na tela o telefone que o senhor falou, veja se está correto. Esse aí mesmo, né? Isso, 98137-3051, correto. Ok. Então, o defensor ele tem que cumprir o expediente forense, que é as audiências, e é o que acaba movendo a nossa atividade, porque nós não adianta entrarmos com ação e não estivermos lá no dia da audiência, então a audiência vai ser frustrada, de forma que temos que cumprir o expediente forense. Onde é que eu quero chegar? É que a Defensoria Pública, a tendência é seguir o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, através do seu presidente, o desembargador Leonardo, ele estabeleceu o quê? Dia 12, que foi dia 12 de agosto,
abertura para o público externo, usuários internos. Né? Dia 17, usuários externos, que são os defensores públicos, procuradores, Ministério Público. E no dia 24, para o público em geral. Então, a tendência é que, a partir do dia 24, o nosso defensor público geral, ele autorize, né, a questão da abertura. Só que não é algo ainda certo. Então, nós estamos aguardando o ok de Belém, para que realmente os agendamentos já comecem a agendar, e aí o prédio abra normalmente. Mas eu não posso afirmar de que vai ser dia 24. A tendência é que, a partir do dia 24, já se comecem novamente a funcionar o prédio da Defensoria Pública. Certo. Eu pergunto porque a expectativa é muito grande, né? A gente sabe que vocês trabalham com uma parcela da população que muitos ainda não têm acesso à internet, no celular, né? Embora seja hoje quase zero o índice de pessoa que não tem um aparelho celular, porém, fora o desafio de ter um aparelho, existe também de ter a internet, né? Ter internet de qualidade no celular, para ter acesso às informações, para abrir site, para fazer agendamentos. Isso tudo a pessoa vai depender realmente de uma certa qualidade no seu telefone, fora a confiança, né? Também uma parcela da população, principalmente a parcela mais carente da população, como já caiu em tantos golpes, né? Já foi tão enganada por questões de ajudas eletrônicas, né? E uma série de golpes que a gente sabe que existem. Muita gente, eu conheço várias pessoas que ainda não confiam nos meios eletrônicos, não confiam em ajuda disso ou daquilo, não confiam em agendamento, e só confiam realmente em ver o advogado, em ver o juiz, em estar frente a frente, em ir visitar vocês, né, e ser atendido no prédio, porque, fora isso, elas não têm a confiança porque já foram enganadas em outros momentos e têm ouvido muito sobre também golpes que existem aos montes na praça, não é isso, doutor? Isso. Eu tenho presenciado isso, Patrick. Quando eu estava no plantão, né, no mês de março, respondendo pela coordenação, as pessoas tinham dificuldade até de tirar uma foto de um documento, mandava de cabeça para baixo, né? Então, assim, era uma dificuldade realmente enorme em relação ao uso da internet, do aparelho celular, as barreiras que existem, de forma que é uma expectativa muito grande da abertura do nosso prédio, sede, né, aqui de Marabá, essa população que necessita. E realmente a população, ela precisa ter a confiança para poder, será que tem uma pessoa, quem é que está por trás desse número, quem é que está me atendendo? Realmente eu quero falar como defensor, é muito comum a gente ouvir isso, então, mas a gente está atento a essa situação. O Ministério Público, ele abriu realmente, só que assim, o número de atendimentos que o Ministério Público atende é infinitamente inferior ao que a Defensoria atende. Então, o Ministério Público abriu, a Defensoria não. Só que se você for lá no prédio do Ministério Público, até para você entrar, você tem que passar por uma porta giratória, você é checado até por a segurança dos promotores de justiça. E o atendimento, eles atendem ao público? Atendem. Mas só que o número de atendimento deles é infinitamente menor ao nosso. O fórum abriu, mas também lá anda muita gente. Então, eles vão tomar todas as cautelas, medir temperatura, saber realmente se a pessoa precisa entrar lá no prédio sede, até mesmo para resguardar a saúde dos servidores. Dos servidores, né? Então, assim, é um momento, Patrick, que a gente tem que ter muita cautela, também visando o seguinte: nós trabalhamos com a justiça, poder judiciário. Se por acaso alguma pessoa pegar um vírus, ela pode querer demandar o Estado, né, pedindo indenização, alguma coisa do tipo. Então, por isso que faz necessária a cautela. Dentro da equipe de vocês, entre os defensores públicos e os funcionários do prédio sede aqui em Marabá, houve caso de Covid? Não tivemos, graças a Deus, nenhum caso de Covid, né, entre os nossos servidores. Nós tivemos então, funcionou o home office mesmo, nesse sentido. Funcionou home office. Nós tivemos o caso de uma esposa de um defensor que teve, mas, assim, não tivemos dentro da defensoria. Em Belém, nós tivemos um defensor que realmente ele
chegou a flertar com a morte, ele pegou o Covid, mas aqui em Marabá, como foram tomadas essas providências de imediato, de fechar o órgão mesmo, mandar todo mundo para casa, trabalhar home office, aí sim a gente evitou a questão da contaminação, o isolamento realmente fez toda a diferença para que nenhum servidor, nenhum defensor e nenhum estagiário, que são muitos estagiários aqui do prédio, tivesse essa doença que é capaz de, inclusive, levar à morte, ao óbito, mas eu considero que foi devido a essa atitude, e logo em março fecha, manda todo mundo home office, inclusive a gente chegou a dar férias de 30 dias para todos os estagiários, logo foi, né? De dezembro, de 30 de março a 30 de abril, colocamos muitas instituições fizeram isso. Eu coloquei na tela a foto lá do prédio sede, né, da Defensoria, um prédio muito bonito, que inclusive foi inaugurado agora recentemente, né, em 2018, tem apenas 2 anos de inaugurado, e que fica ali no bairro Amapá, né, logo que a pessoa entra no complexo Cidade Nova, já está ali de frente, inclusive, com a sede do Judiciário e do Ministério Público, não é isso? Isso, é um prédio de sede, inclusive tivemos a honra de ter a sua presença aqui na inauguração, juntamente com outros parlamentares que contribuíram com a construção, né, com a destinação dos recursos públicos. Foi um momento realmente muito encantador, e o nosso prédio fica localizado aqui na Transamazônica, em frente à Secretaria de Saúde. Certo. Doutor Alisson, nós vamos para mais um intervalo, tá, aqui na telinha da TV Correio SBT, e voltamos em seguida conversando aqui com o defensor público Alisson Castro. Até já. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, sempre destacando para você que nós estamos gravando utilizando a internet, né, o streaming, e com o nosso convidado, tá, no gabinete dele, é o doutor Alisson Castro, que é defensor público do Estado do Pará e trabalha na Defensoria aqui em Marabá. Ele aceitou participar desse nosso bate-papo, que foi gravado durante a semana e estamos exibindo aqui hoje, nesse domingo, na telinha da TV Correio SBT. Então vamos voltar com o nosso entrevistado aqui para a tela e vamos retomar aqui o nosso bate-papo. Doutor Alisson, eu queria parabenizá-lo. Nessa semana teve o Dia do Advogado, não é isso? Isso, dia 11 de agosto. Isso, o defensor público é um advogado, né? Sim, com certeza. Exatamente, em seu nome, parabenizar a todos os advogados que nós temos militando aqui na comarca, onde nós temos uma subseção da OAB, parabenizar aí o meu amigo e irmão Ismael Gaia, que é presidente da subseção da Ordem dos Advogados aqui em Marabá, e através de vocês, dessas duas figuras, a todos os profissionais que militam na área aqui, que trabalham seriamente para a garantia do sistema de direitos, né, para o sistema judiciário, que é tão importante a nossa existência como comunidade, como sociedade. Doutor, essa semana o senhor também participou aqui no Grupo Correio de uma reportagem, né, junto ao portal Correio de Carajás, uma reportagem muito bem escrita pela Luciana Macho, a nossa colega, e em que o senhor comentou sobre, nesse período de pandemia, os casos que a gente vem tendo, e a sua área é a área criminal, né? Os casos que a gente vem tendo relacionados à violência familiar, a violência no seio familiar, né? E a violência doméstica, a violência contra a mulher, que a gente vem trabalhando tanto para combater em todas as áreas da sociedade e também para levar, né, às barras da justiça os eventuais criminosos ou que usam ainda da violência contra a mulher. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a situação de momento aqui em Marabá e como o sistema judiciário tem lidado com esse tema.
O dia 7 de agosto de 2006, que originou o surgimento da Lei Maria da Penha. Então, estamos comemorando agora, dia 7 de agosto, né, os 14 anos da promulgação da Lei Maria da Penha. Sentimos muito honrados com o convite do Jornal Correio para contribuir na questão da informação sobre as medidas protetivas de urgência, qual foi o impacto, realmente foi esse o objetivo da matéria, qual foi o impacto que originou a pandemia na informação e na concessão das medidas protetivas. E aí nós fomos instados pela jornalista Luciana Macho a fazer essa pesquisa e comparecer ao Jornal Correio para passar as informações. Então, fomos fazer essa pesquisa e ficamos estarrecidos com a questão desse índice das medidas protetivas aqui em Marabá. Estarrecidos por quê? Porque eu fui analisar os relatórios anteriores, que a gente é obrigado a fazer, enviar para a nossa corregedoria, e percebemos que, no primeiro semestre de 2019, utilizamos como parâmetro para comparar o primeiro semestre de 2020, tivemos que fazer esse corte histórico para a gente poder ter uma base. Então, a pesquisa, ela partiu nesse sentido. Fizemos uma análise do semestre anterior, 2019, pré-pandemia, e fizemos uma análise pós-pandemia, para saber como é que estava essa questão das medidas protetivas. Por que as medidas protetivas? Porque as medidas protetivas, elas são o termômetro da questão da violência. Quando a vítima sofre algum tipo de violência, uma das 5, física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual, ela acorre à delegacia de polícia, faz a notícia crime, popularmente conhecida por queixa, e aí tem-se início ao inquérito policial e a delegada, a autoridade policial, de imediato pede medidas protetivas para aquela vítima. Então, por isso que é o termômetro, né, de comunicação. Como é que está funcionando essa questão das comunicações, da questão da violência doméstica? Então, no primeiro semestre de 2019, 186 medidas protetivas de urgência foram concedidas pelo Poder Judiciário. E aí a gente foi analisar o cenário de 2020. No primeiro semestre de 2020, apenas 90 medidas protetivas foram concedidas. Então, houve uma redução de 48,38% na concessão das medidas protetivas. Sendo que dessas 90 medidas protetivas de urgência, 57 foram em janeiro, 12 em fevereiro, e nos meses de março, abril, maio e junho, apenas 21 medidas protetivas. Então, observa-se que vê um número decrescente de concessão de medidas protetivas. O que esclarecemos é que a diminuição desse número de medidas protetivas, ela não significa que houve a redução do número da violência. De ocorrências. Uhum. De ocorrência, de forma nenhuma. Né? Não houve uma diminuição dos casos de violência doméstica. Mas o que nós atribuímos a isso? A dificuldade da vítima em em comparecer à delegacia de polícia e formular a denúncia, né, contra o seu agressor. Então, o que a gente propõe é que haja uma melhor facilitação, um maior anúncio, uma maior divulgação de que os órgãos não estão fechados. Muitas vezes a vítima chega na frente à delegacia de polícia, vê aquela mesa lá na frente e acha que está fechado e vai embora, que não tem como denunciar porque está tudo fechado por conta da pandemia e continua sofrendo, sofrendo violência física, psicológica, moral. Então, nós devemos, né, divulgar que os órgãos, Ministério Público, Defensoria, Delegacia de Polícia, esses órgãos não estão fechados. É preciso que haja uma divulgação maciça dos números, né, que pode ajudar a mulher. Inclusive, eu citei lá na matéria a questão do nosso WhatsApp, que é aqui do nosso gabinete, que funciona de 8 às 14, que é o nosso WhatsApp que eu batizei de Defensor Responde.
né? Aham. É o 8160 1380. Deixa eu Então, anotar aqui. através de 98160 1380. 1380. Tá. Isso é que esse WhatsApp do nosso gabinete, ele funciona de 8 às 14, o horário de expediente normal. Toda Certo. mulher que está sofrendo vítima de violência doméstica, ela pode nos acionar, que aí a gente vai dar as orientações, que é a nossa função principal é a orientação jurídica. Muitas vezes a mulher vítima de violência doméstica não sabe nem por onde começar. Então, se ela tiver uma orientação, se ela tiver um direcionamento, ela já vai atenuar a dor que ela já vem sofrendo. Mas aí a Luciana me perguntou na matéria, e se for fora do horário de expediente, que você já não tiver na disponibilidade de responder? Aí nós temos dois caminhos. Nós Certo. temos o caminho do 190, que é da Polícia Militar, mas de um atendimento específico, nós temos o da Patrulha Maria da Penha, que é um veículo que eu acho que você ou algum dos telespectadores já viram circulando aí pela cidade, né? Um Isso. veículo todo adesivado, Patrulha Maria da Penha, e aí você pode ligar esse telefone por determinação judicial do juízo da terceira vara criminal, ele não pode ser desligado, ele tem que ficar sempre disponível para o atendimento da população, da mulher vítima de violência. É o 8801-9879. 8801-9879. Patrulha Maria da Penha. Tem a Guarda Municipal dentro da viatura e também tem uma policial militar dentro da viatura, de forma a fiscalizar a concessão das medidas protetivas, porque não basta o juiz estabelecer o distanciamento do agressor, tem que fiscalizar, porque o descumprimento da medida protetiva, ela enseja a prisão, ela enseja um crime e a prisão. Então, o desrespeito à medida protetiva, ela tem que ser fiscalizada pelo poder público, no caso a polícia, e nós temos aqui um órgão, aqui em Marabá, que é a Patrulha Maria da Penha, que é Eu responsável. coloquei o telefone aí na tela, doutor. Confere aí, é esse, né? Esse é o da Patrulha Maria da Penha, né, que a parceria do município de Marabá, Defensoria, Poder Judiciário, Ministério Público. Então, esse órgão que fiscaliza a concessão das medidas protetivas. Então, você, mulher, que está nos assistindo, que está sofrendo violência doméstica, pode ligar para o 190, mas o atendimento específico para você é através da Patrulha Maria da Penha. É do atendimento. Muitas vezes a pessoa liga uma viatura, demora a chegar, e a Patrulha Maria da Penha não. É um atendimento que ele é direcionado para aquela mulher que está sofrendo a violência doméstica e familiar. Então, não pense duas vezes em ligar e pedir ajuda, porque nós devemos dizer não à violência doméstica, que é uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos. Então, nós temos, Patrick, inclusive, nós estamos preocupados, e aí eu deixo a sua disposição, para perguntar o que esse defensor tem feito, né, para tentar, pelo menos, diminuir, não acabar o número de violência doméstica. Doutor, eu creio que o dia a dia já tem ali calejado bastante, né, em relação ao que são as situações enfrentadas por essas mulheres, principalmente porque a gente enfrenta tem várias situações auxiliares, né? Às vezes as pessoas se questionam, poxa, mas por que determinada pessoa aceita, né, viver nesse ambiente de violência, em que ela é subjugada, em que ela é maltratada, mas esquecem que dentro do ambiente familiar existe todo um contexto, né? As mulheres que se preocupam com o futuro dos filhos, como é que vai ser o futuro dos filhos sem o pai em casa. Muitas vezes o pai é o provedor, né? O homem da casa é o provedor, é quem trabalha na rua para sustentar a casa. Muitas vezes a residência, fisicamente falando, né, a casa, ela está no nome desse homem, né? E a mulher fica com medo porque ela não sabe muitas vezes de que como estão hoje as leis de amparo e proteção. No caso de violência, é o homem que tem que deixar o lar, né? É ele que é obrigado a deixar a casa.
independente do nome de quem esteja aquele imóvel. Então, são situações que ao longo dos anos foram aprimorando o sistema de defesa à mulher, de defesa à família, e que muita gente simples ainda desconhece os seus direitos. Falei alguma besteira? Não, Patrick, você tem toda a razão. Esse sistema de proteção à mulher ele se fez necessário, tendo em vista que a mulher ela apresenta um grau de vulnerabilidade física, vulnerabilidade econômica, né? Então, assim, o que é que a mulher, muitas vezes, ela deixa de denunciar o seu agressor justamente por causa dessa dependência física, emocional e financeira. O que nós temos a dizer sobre isso é o seguinte: somente a gente pode romper esse ciclo, né, com o esclarecimento. Nós temos que sair dos nossos gabinetes, dos nossos ambientes refrigerados e irmos ao encontro dessas pessoas. Foi pensando nisso que nós colocamos o nosso plano de ação de defensor da violência doméstica, da titular da 2ª Defensoria Criminal, nós colocamos o nosso plano de ação e partir para o campo, né, para atuar. Então, nós tivemos, dentro do presídio, do CTMM, a convite da direção para dar uma palestra para os agressores, porque o homem agressor, ele é parte do problema, e sendo parte do problema, ele tem que fazer parte da solução também. Então, não adianta a gente colocar ao largo o homem, não, ele é o agressor, deixa ele de lado, não. Então, partimos para dentro do presídio, tivemos 2 encontros com os agressores de mulheres que estavam cumprindo pena por agressão, por lesão corporal, por ameaça, e fomos lá dentro da cela, né, falar com eles. E foi, assim, um momento que foi um desafio para mim, primeiro estar ingressando dentro da cela junto com os presos, mas eu acho que a gente, para ajudar uma pessoa que está em dificuldade, a gente tem que ir lá junto deles. Então, a gente foi no... Pois não. Nesses casos aí que o senhor visitou, você encontrou um ambiente colaborativo, ou seja, eles têm noção da gravidade do que praticaram, e são pessoas que realmente são dispostas se colocam, se demonstram, né, dispostas a mudar ou a se ressocializarem também nesse sentido? Ele teve uma conversa, logo depois que a gente fala, sempre tem uma pessoa que chama no reservado. E ele me falou o seguinte, esse preso, ele me constatou o seguinte, já era uma pessoa até passando os seus 50 anos de idade, aparentemente, ele disse, eu moro em Marabá desde a década de 80, e realmente eu tive esse problema com minha esposa, só que eu não sabia que isso dava cadeia, né? Realmente ele ficou numa situação assim, não sabia que isso dava cadeia. Eu moro aqui na década de 80, isso não existia aqui em Marabá. Então, ele realmente viu a força da justiça atuando. Isso não existia, a que ele se refere, né, o Estado chegando, o Estado combatendo esse tipo de violência, né, porque culturalmente, né, entre aspas, né, culturalmente, a violência doméstica, a violência contra a mulher sempre existiu, né, e sempre foi tolerada, sempre foi aceita pela comunidade, até com o famoso discurso, né, ainda hoje propagado do briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Que é uma máxima, né? Uma frase inventada, criada justamente para amparar o violento, né? O agressor. E assim, a maioria dos casos que eu tive contato, existia o uso do álcool, né? Então, a ressaca moral vem depois, só que a ressaca moral que essas pessoas tiveram foi na cadeia. Então, assim, a maioria, inclusive, eu vou colocar no meu plano de ação do ano 2021, realmente a visita, fazer blitz educativo nos bares, né, fazer folding explicativos, para realmente ir em período noturno e explicar para as pessoas, realmente, para os donos de bares, pensar em alguma forma. Eu estou fazendo levantamento, agora, esses 6 últimos meses de 2020, do bairro onde ocorre o maior número de violência doméstica, a idade
da vítima, a idade do agressor. Para quê? Eu pegando esses dados desses 6 meses, eu vou poder ter uma noção qual é a folha. Geralmente eu já posso te adiantar que é na Nova Marabá, o maior índice que a gente pega de casos de violência doméstica, considerando os bairros de Marabá. Então, eu vou mapear as folhas que acontece o maior índice de violência doméstica, vou procurar aquela escola que tem naquela folha onde tem mais violência e vou procurar desenvolver alguma medida educativa e também à noite nos bares, vou fazer folders educativos para tentar evitar, Patrick, o que é aquilo que me deixa mais triste, que é o feminicídio. Então, a gente, quando acontece o feminicídio, desaba tudo, porque o sistema falhou desde lá do início, porque o feminicídio é o crime mais brutal que pode existir sobre todos os aspectos. Certo. Doutor, nosso tempo estourou, né? A gente ainda teria ainda muita coisa para conversar. Geralmente eu gravo Observadores com 2 convidados, né? E hoje, mesmo sendo um convidado apenas, a gente passou esse tempo muito rápido, né? Teria muitos questionamentos aqui para lhe fazer, mas nós temos que respeitar aí esse limite de horário, de tempo que nós temos aqui na grade da TV Correio. Eu queria lhe agradecer e aí na sua despedida também lhe deixar aberto para algum aspecto que a gente não tenha tratado e algum recado que o senhor queira dar para a comunidade, aproveitando esse espaço nosso aqui no SBT. Eu gostaria de agradecer ao convite, à confiança de todo o Grupo Correio, na sua pessoa, Patrick, e de toda a sua equipe, né? Essa confiança no trabalho da Defensoria, ela é fundamental, porque ele lança luzes sobre o nosso trabalho, e a gente passa a se exigir mais, a prestar um serviço de qualidade para o cidadão marabaense que necessita, que não pode pagar um advogado. Então, eu gostaria de reiterar o nosso número, que é o 98160-1380, Defensor Responde, através do nosso WhatsApp também, a da Defensoria Pública, é o 8137-3051, né? E também o e-mail que o assistido nesse tempo de pandemia, ele pode estar me informa defensoriamarabá@gmail.com. Me informa defensoriamarabá@gmail.com e me colocar à disposição para futuros convites e agradecer a todos os telespectadores da TV Correio, leitores do Jornal Correio, e muito obrigado, Patrick, parabenizá-lo novamente, né, pela sua atuação como jornalista e por acreditar no nosso trabalho e no trabalho da Defensoria Pública. Muito obrigado. Doutor Alisson, eu que agradeço a sua participação. Acabamos de conversar aqui com o doutor Alisson Castro, você que eventualmente ligou agora a TV. Estamos encerrando o Observadores de hoje. Lembrando que essa entrevista aqui, ela vai, a partir de segunda-feira, ela vai estar à disposição no nosso YouTube. Basta você digitar lá no YouTube, Programa Observadores Marabá, você vai encontrar a nossa página, vai encontrar aqui a íntegra dessa conversa com o doutor Alisson e também os nossos programas anteriores. Quero agradecer ao nosso patrocinador, né, que é aqui a nossa siderúrgica Sinobras, pelo apoio, e também agradecer à TV Correio SBT, na pessoa da Angélica Freitas, a nossa diretora da TV. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam nessa manhã. Um ótimo domingo a todos. Na semana que vem estaremos aqui com outro debate importante e relevante, e novamente agradecer, parabenizar a Defensoria Pública do Estado do Pará aqui em Marabá, em nome do Dr. José Erickson, que é o coordenador local, e também ao Dr. Alisson e todos os demais profissionais que trabalham no dia a dia desse importante órgão. Como falou o Dr. Alisson, daqui a 2 semanas, né, muito provavelmente, nós já teremos o atendimento presencial, né? E um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam até domingo que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT. Deixa eu desligar aqui. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras,
Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.